Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão assistindo pela internet. 31ª, né? Nossa 31ª aula do curso Paulo Estevão. Hoje a gente vai concluir o capítulo 8, o martírio em Jerusalém. E como sempre, damos boas-vindas. Hoje não tem ninguém pela primeira vez aqui, né? Não deveria ter. Às vezes tem visitante. E pela internet também, se alguém estiver se juntando a gente, todas as outras 30 aulas estão gravadas e no nossa página do YouTube. Então, vamos fazer o nosso evangelho, é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. O item 1 e 3, fazer o bem sem ostentação. Jesus diz assim, olha, tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. Olha, em época de internet, Instagram, de postagem, de desafio. Não recebereis, de outro modo, não recebereis recompensa alguma do vosso Pai que estás nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá e é ainda mais louvável. É um sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque, para compreender, além da vulgaridade comum, as coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais que a vida futura. Então, tanto um convite à humildade, à discrição, ao desapego, e tem tudo a ver aí, principalmente com a parte final da nossa aula de hoje, para quem leu, tá? Vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus que nos envolva muito nessa aula de hoje, envolva também aqueles que não puderam estar conosco hoje, por qualquer motivo que seja, medo, insegurança, violência urbana, que estejam todos muito abraçados, seguros, acolhidos pela irmã Maria Angélica, por essa espiritualidade tão amiga, onde quer que estejam, aos amigos que estão também na internet, para que possamos ter mais uma noite de estudos, iluminados por esse livro tão abençoado, pela psicografia do Chico, essa obra magistral de Emmanuel, que tem tanto nos ensinado, não só a conhecer um pouco melhor a vida de Estevão, a vida de Paulo, mas os inúmeros ensinamentos espirituais que nós temos recebido, que possamos ter humildade para acolhê-los em nosso coração e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, hoje nós vamos concluir o capítulo 8, o Martírio em Jerusalém. Foi dividido em duas partes. E é engraçado, né? Eu estava reparando que o nome do capítulo geralmente é o que acontece na primeira metade. Eu reparei isso em várias vezes. Então, o martírio aconteceu na primeira metade. Será que foi? A Cris vai lembrar a gente se foi isso mesmo que aconteceu na semana passada. Boa noite a todos. Ih, foi xoxo, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o que aconteceu? Vocês lembram? Como é que começou o nosso capítulo? Ninguém lembra. Aposto que ninguém lembra. Hein? Tiago e Paulo se encontraram, né? Tiago não tinha chamado Paulo para ir lá a Jerusalém? E aí a gente colocou ali um Tiago e Paulo fazem as pazes, vocês já entendem, né? Na realidade, ambos, né, tiraram a má impressão que tinham, entenderam o posicionamento de cada um e tiveram simpatia um pelo outro. Tiago conta, então, o que estava acontecendo, que as perseguições de Paulo voltaram à tona e que o Sinédrio estava querendo prendê-lo, e ele conta que conseguiu negociar com o Sinédrio para que queria prender Paulo para que ele não fosse preso. Qual foi a negociação? Qual foi a proposta que Paulo recebeu?
Hein? Voto de quê? Fazer o voto de quê? De quê, Jurê? A Alexandra falou, Nazireu. É isso? É. Então, Paulo teria que pagar, né? Isso, lá ele teria que pagar, né? E fazer o voto de Nazireu com 4 homens durante 7 dias. Lembram disso? Ou seja, eram 15, né? Tinha que dar 15 ovelhas e pagar o sustento deles, a alimentação. E Paulo, lá naquele momento, quando ele foi à igreja para receber essa proposta de Jerusalém, né, ele, super tranquilo, super sereno, aceita a proposta. Os amigos nem entendem de onde vem tanta serenidade. Mas a gente já entende, não entende? Que ele já vestiu, né? Principalmente na aula passada, ele despiu quase que totalmente o homem velho. Paulo cumpre, então, com o combinado, vai lá todos os dias que tem que ir, mas o Sinédrio não está ficando satisfeito porque não está vendo desculpa, não está vendo motivo para prendê-lo e fica, né, inventando outras novas sentenças. Lá no 6º dia, ele está lá rezando normalmente, humildemente, estoura a maior confusão, gritaria e tudo mais, ele inclusive, né, batido, né, batem na boca dele, e aí ele realmente é preso preso ao tronco e apedrejado, né? Vocês lembram? E aí ele vai ser preso, Cláudio Lísias, que é o tribuno, né, de Roma e Jerusalém, interrompe aquele apedrejamento, porque os amigos lá vão até lá e pedem ajuda a ele. E na prisão, ele já novamente de volta à prisão, ele recebe a visita da irmã e do sobrinho dele, que eu esqueci de botar o nome, eu não me lembro agora. Estefânio, e a irmã é com D, né? Dalila, tá? E ele fica... a irmã não aceita a proposta do Cristo, mas o sobrinho ele sentiu muita empatia, né? Esperança no destino espiritual. Aí ele é levado ao Sinédrio, não é isso? Uma vez que ele era romano, o Lísias resolveu levar ele ao Sinédrio, e lá ele vai falar, ele conta tudo, e aí chega um momento, né, que o povo parte, tentam estrangulá-lo, e aí Cláudio Lísias sim intervém, né, encerra ali o julgamento, passa para daqui a 3 dias a continuação, e a partir de então que já conta, né, com a total simpatia do Lísias, dá um tratamento especial a ele, dá bastante água, dá comida e permite visitas. E ele lá no final, ele fica na dúvida, no momento que ele está com Timóteo e Lucas na prisão, porque ele, né, foi permitida a visita, ele fica na dúvida, será que eu tenho mesmo que ir a Roma? E aí, nesse momento, ele sente um envolvimento, aquela luz penetrando. Quem aparece para ele? Nosso amigo Jesus, e diz, vai para Roma. Ok? O que nós vimos dos ensinamentos? Opa! Já veio, como sempre, com o nosso coração evangelizar. Agora a gente tem um medidor. Quem veio a aula passada viu o medidor do evangelizômetro, né, Rogério? Está lá rodando, hein? Então, o coração mais evangelizado. E aí, isso aí é uma citação, né, de Jesus na extinção de nossos caprichos de cada dia, que encontramos a escada luminosa para o amor de Deus, né? Isso aí, Tiago se refere que ele aprendeu isso com o mestre, né? Ou seja, a gente precisa se despir dos nossos caprichos, para que a gente possa caminhar. Eu me lembro que o Cadu até falou que o homem velho tem que morrer, não é isso, Cadu? Então, saber calar, isso é tão importante, gente, isso aí foi Paulo que falou. Saber calar quando oportuno, olha lá, isso aí ele fez várias vezes, né? Nesse capítulo, Tiago também havia feito, Pedro outras vezes. Saber calar quando oportuno, aliando a experiência da vida, sabedoria, bondade, renúncia, a afeição de Jesus, como Jesus nos falou. Ele teve uma hora que ele diz, quando ele percebe a sabedoria lá dos discípulos, ele comenta, né, que a intelectualidade e a cultura não querem dizer nada sinônimo de sabedoria, que ele diz que eles eram muito mais sábeis do que os doutores da lei, que eram superletrados. E recorreram ao evangelho, isso eu acho que aparece em todas as aulas, mas na aula passada tinha de novo as duas coisas, que nós recorreram ao evangelho e a Jesus para orientações, né? Em caso de dúvida no nosso proceder e quando nós precisarmos, está faltando de forças para prosseguirmos, né? Ele fez isso sempre. Compreender as circunstâncias da vida e tirar aprendizado delas, né? Tem um momento do capítulo que Paulo fala, já entendi então por que eu tive que vir aqui, vocês lembram? Para me reconciliar com Tiago, para dar o meu testemunho e para sofrer o que o Estevão sofreu, lembram? São essas 3 coisas. E aí o fanatismo, né? Nesse mesmo momento ele diz que realmente o fanatismo e a ignorância causam muita dor e sofrimento.
Isso a gente tem testemunhado diariamente, parece que foi escrito ontem, essa semana, para todos nós, né? Que a gente tem esse cuidado, porque não é só o fanatismo externo. O nosso fanatismo também, em qualquer situação da vida, também vai nos causar dor e sofrimento, e é o nosso próximo. Que nós não podemos esmorecer diante das dificuldades e continuar trabalhando por Jesus. Paulo chegou ali, ele falou, não, eu vou continuar até o meu último dia trabalhando por Jesus, e ele resolveu denunciar que ele era romano para poder ter uma chance. Dar o testemunho da nossa fé nos momentos difíceis, e ele fez isso ali, e ele falou, né, na realidade a gente até comentou isso, o conhecimento da doutrina espírita precisa mudar o nosso ponto de vista sobre os acontecimentos da vida, né? Como Paulo estava fazendo ali, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus fizeram ele ser um novo homem, tá bom? E aí, Rogério, o que a gente vai falar hoje? Vamos continuar então. Obrigado, Cris. Então a gente terminou a aula, né? Foi no slide anterior. Qual foi a cena? Jesus apareceu para Paulo, né? Não, ele vai para Roma. E aí, qual foi o efeito dessa aparição de Jesus em Paulo? Fala aí para o pessoal de casa ouvir. Ele estava meio demolido, coitadinho. Então, eu acho que foi para restaurá-lo, né? Restaurar suas forças, restaurar até a própria saúde dele, né? Porque aparecer Jesus, socorro. É isso aí. Então, com a aparição de Jesus, novas forças retemperaram o organismo de Paulo, que não só fisicamente estava combalido, porque foi apedrejado, ferido na boca, uma série de agressões, tentaram estrangular, puxaram pela roupa, quanto também, obviamente, moralmente, psiquicamente, muito afetado por tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, no dia seguinte, quando ele acorda, ele está surpreendentemente quase bem disposto. Emmanuel coloca quase bem disposto. Imagina um passe de Jesus, gente. Super passe, né? Super passe. Será que a gente também pode receber a visita de Jesus e nos retemperar? A Cris aqui balançou a cabeça que não. Não, Cris. Será que podemos receber a visita de Jesus, gente? Podemos, Rita? Vai demorar um pouquinho. A Cris disse que não, a Rita disse que sim, mas que vai demorar. Quem dá mais, quem dá menos? Hã? Tuti, pode ou não? Podemos, mas vai demorar, pode ser hoje? Fala, Cadu. Podemos sempre. Sempre. A diferença é que talvez a gente esteja fazendo uma referência na aparição do Jesus para ele, que aí seria o melhor dos mundos, né? Isso aí. Assim. Mas a gente pode sim, e deve sempre pedir a presença dele, e ele vai estar. A pergunta é a visita. Visita. Você pode receber uma visita e não perceber. Ninguém falou física? Não está... Está escrito que repete. Vamos ler juntos na aula. Onde está escrito a visita física? Nem era física, né? Porque ele é o espírito. Né, Cris? Não foi pergunta. É a visita. Nós não recebemos visitas espirituais? Recebemos. Nós não recebemos visita durante o sono. Aqui a gente não pode estar sendo visitado por mensageiros? Sim. Ops, as duas. O ano que vem, o curso Paulo Estevão, as repetentes já estão inscritas. Inscrição automática. Então, nós podemos receber a visita de Jesus, gente, tanto o próprio Cristo como os seus prepostos. A irmã Maria Angélica não é uma mensageira de Jesus? Não está aí trabalhando tanto, esperando que a gente possa evoluir? Então, a gente pode sim. E como que a gente pode receber essa visita? Fala, Regina. Sintonizando, né? Porque se a gente não sintoniza, esses mensageiros espirituais podem nos visitar, mas a gente nem repara. Eles têm dificuldade de acesso. Se a gente sintoniza com eles, reparem que Paulo já tinha quantos anos mesmo, gente? Mais ou menos? Da conversão dele? 20 anos, né? Porque eram 20 anos do apedrejamento de Estevão, ele se converteu logo depois. Foram 20 anos de conversão, não foi conversão em um dia.
Então, quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele estudava, quanto mais ele se despia do homem velho, mais sintonizado com o mestre. E aí, em horas como essa, ele percebe, ele vê. Lembram que em muitos momentos aparecia e ele achava que Estevão era Jesus, ou ouvia, mas não sabia quem era? Que ele viu claramente, porque ele está cada vez mais identificado com a sintonia, com o pensamento do Cristo. Então é totalmente possível. Como? Vamos dar uma de Paulo também, né? Pode falar. Ele mesmo disse isso, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Isso aí, exatamente. Então, pela manhã, ele recebe uma outra visita, além da de Jesus. Viu, Cris? Desta vez física. Desta vez física. De quem foi a visita? Lucas? Não. Quem visitou fisicamente? Jesus visitou em espírito. Quem visitou ele fisicamente? O sobrinho dele, Estefânio. Então, o seu sobrinho trouxe notícias. Que notícias que ele trouxe para o tio? Lembra, gente? Cláudio Lísias interrompeu lá o processo, levou ele para a cadeia, ajudou ele lá, deu água, deixou ele se recuperar. Ele teve a visita de Jesus. O Estefânio contou que os judeus haviam jurado exterminar na próxima sessão, porque eles tinham interrompido o julgamento. Sabe aquela coisa? A sessão continua amanhã, tal hora, interrompeu o julgamento. Ia continuar. Interrompeu, porque senão eles iam estrangulá-lo. Pediu vista do processo. Então, os judeus tinham jurado exterminar. Olha, da próxima ele não escapa. A gente vai até o fim. Ainda que tivessem que assassinar o próprio Cláudio Lísias, porque o Cláudio era um simpatizante e não estava deixando as coisas esquentarem muito, estava interrompendo. Então, o Estefânio ficou sabendo disso. O Paulo, então, pede aos guardas que levem o rapaz até o Cláudio Lísias para ele fazer a denúncia. Afinal de contas, o próprio Cláudio estava ameaçado com esses planos, ok? E aí o rapaz vai lá, e qual foi a reação do Cláudio Lísias? Vocês duas estão certas. Ele agradece, ele sabia que o Sinédrio era capaz realmente, ele não se escandaliza. O Sinédrio já tinha feito isso, né? Com muitos outros presos famosos. Qual o outro preso famoso que o Sinédrio fez isso? Jesus, né? Julgamento relâmpago. Em 24 horas foi julgado, condenado e executado. Então, mas ele fica na dúvida. Será que é verdade? Será que não é? Por quê? Porque o Estefânio era quase uma criança e era sobrinho do preso. Será que não tinha um conflito ali de interesse para tentar livrar a barra e aumentar a proteção, né, do Estado para o preso? Mas ele recebeu uma nova visita, Tiago. Tiago também apareceu e tudo indica que ele conhecia o Tiago, né? Lembra que ele já tinha sido, na semana passada aqui a Cris chamou a atenção, que ele já tinha sido auxiliado pelo cristianismo, né, beneficiado. A gente não sabe muito bem como, quem, quando, mas provavelmente foi alguma coisa lá na Casa do Caminho mesmo, né, na Igreja de Jerusalém, agora que é o novo nome dela. E tanto que ele conhecia Tiago. Então o Tiago aparece, é um velhinho de semblante calmo, vocês já responderam. E aí ele repete as mesmas informações que o Estefânio, que os judeus haviam jurado exterminar e, se necessário, inclusive, o próprio Cláudio Lísias. Só que ele conta toda a história do Paulo. Até aqui, o Lísias tinha uma afinidade, uma empatia, tanto pela causa do Cristo quanto pelo preso, né? Ele ouvia o preso se defender, a sua forma de falar, então aquilo inspirava confiança nele, mas ele não conhecia a história do Paulo com perfeição. O Tiago contou toda a história, e mais, que ele só estava ali porque o Tiago tinha pedido. Então olha o peso para o Tiago, né? Cara, ele está aí preso, foi apedrejado, ferido na boca, estrangulado, xingado. Fui eu que pedi para ele vir aqui. Que o plano original era o quê? O voto do Nazireu. E pagar lá a oferenda e a comida, enfim, dos outros 4 pobres. Mas o famoso tiro saiu pela culatra, né?
mal comparando, com outra intenção, no processo do Cristo a mesma coisa. O plano de Judas era outro, mas o Sinédrio se aproveitou para fazer o que ia fazer aqui, ó. Não, agora vamos aproveitar e executar. O negócio vai sair do controle, vamos fomentar ali a confusão popular e executar o preso. Ulisses hesita um pouco, mas ele se lembra dos acontecimentos no dia do Calvário, dos acontecimentos do Cristo, que realmente o Sinédrio era capaz de, quando eles tinham esse tipo de interesse, de eliminar um inimigo, né, dali dessa frente religiosa, chegar ao ponto da morte do inimigo. E aí, o Tiago sugere que o peso seja transferido para Cesareia. Lembra que Cesareia era uma cidade do porto, os barcos, o porto mais próximo ali. Oi? Foi o Tiago ou foi o Cláudio? Eu acho que foi o Tiago, mas se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. A sugestão é do Tiago, porque ele pensa, como o Tiago já leva para ele esse cenário e conta o que ele acha que pode acontecer e o exemplo do Cristo, ele sugere que tire o Paulo do olho do furacão, que ali em Jerusalém era fácil as coisas saírem do controle, né? Porque era ali a capital religiosa. E aí, levando para Cesareia, inclusive a sede do governo daquela região, o governo romano, era mais difícil que isso acontecesse. E o Cláudio gosta da ideia e faz isso. E aí ele programa naquela noite mesmo a transferência, naquela noite mesmo, para o grande porto palestinense. Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Sim. O quê? Surreal, né? Surreal. Então, naquela noite, olha aqui essa comitiva, 130 soldados, 200 archeiros, eu fui pesquisar, é sinônimo de arqueiro, e 70 cavaleiros. E a Alexandra já fez a conta antes. E aí, lá, ele ia ter com o governador Félix. Lembra? O Cláudio Lísias era um tribuno. Então, ele era um funcionário do governo romano. O governo daquela província, o Império Romano se dividia em províncias. Daquela província se localizava na Cesareia. E lá, então, tinha um governador daquela província, que era o Félix. E aí ele recebe a expedição com enorme espanto, né? Gente, 400 para transferir um preso. Deve ser um sanguinário, né? Deve ser um psicopata. Tem que estar camisa de força. E aí, em seguida, sendo Paulo o judeu, o governador pensa o seguinte, cara, para eu poder julgar um judeu, eu preciso... A Siri fala comigo toda terça aqui, gente, é uma graça, Deve ser a manifestação física. E no dia a dia ela não fala comigo. E aí, como o Paulo era judeu, ele pede a presença do Sinédrio, porque, imagina, ele recebe um preso transferido de Jerusalém para Cesareia, começa a perceber qual é o assunto, qual é a denúncia. Já que é o judeu, o Sinédrio tem que vir aqui. E aí ele solicita a presença do Sinédrio, lá em Cesareia. Em 5 dias tem a audiência lá. O Sinédrio, feliz da vida, vai lá, obviamente, conversar. O próprio Ananias, que era o sumo sacerdote, lidera esse grupo que vai até Jerusalém, a Cesareia. Ele escala o Tertulo, que é uma das mais notáveis inteligências, tipo assim, como se fosse um advogado de acusação. Então, o chefão vai e chama um cara que vai ajudar a condenar e a convencer o governador para que Paulo volte para Jerusalém, porque eles queriam executar o Paulo. E fazem tremendas acusações e pede que Paulo seja entregue aos irmãos da raça, porque qual era o crime do Paulo, gente? Aos olhos do Sinédrio. Ele estava ali, ele era contrário aos costumes da religião, ele era deu as costas para o judaísmo, então era um crime religioso. Ele era um ex-rabino, né? Um ex-doutor da lei. Então, aquilo é um absurdo aos olhos
do Sinédrio. Então, eles pedem que o Paulo seja entregue aos irmãos da raça. Paulo não tinha advogado, ele mesmo faz a defesa, mas ele é um ótimo advogado, né? Ele é um ótimo advogado. Então, ele fala com muita serenidade. Reparem que Emmanuel tem, nos últimos capítulos, destacado muito essa questão da serenidade. Como Paulo foi conquistando esse estado de espírito. Foi com passe de mágica? Foi porque Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco? A gente precisa sair do curso lembrando disso. Não houve uma conversão mágica. Ali ele enxergou que o Cristo existia, não tinha morrido, e se tocou que era verdade aquela história toda que os judeus diziam que era lenda, e a conversão foi a mudança de direção, no sentido norte para o sul, mas a caminhada ainda estava toda por fazer, né? Eu fiz eu mudei de rota, mas ainda tinha a estrada inteira, e aí ele percorrendo essa estrada, ele vai adquirindo essa serenidade. Um primor dialético na sua explicação da sua causa, de forma que o governador fica aí encantado. Então, o Félix observa os elevados dotes intelectuais e demonstra interesse pela causa daquele preso. Ele fica ali, não, esse é um cara diferente. Mas, se fosse possível, os anciãos teriam trucidado, expostejado. A gente manteve o mesmo termo que está no livro. O que é expostejar? É cortar em postas. Horrível, né? A gente não fala posta do peixe? Não, aposta. Expostejar é cortar em postas. É fatiar mesmo, é talhar, esquartejar. Então, essa era a intenção deles. Eles queriam trucidar com Paulo. Horrível, né? E aí a gente vê a diferença do comportamento entre Ananias, o Tertulo, que condenavam e queriam expostejar. Mas se chegar em casa, minha vontade é te expostejar hoje, fulano, pelo que você fez. A pessoa não vai nem se ofender, porque ela não vai entender, né? Expostejar, botar num poste, num post. Ela só não pode falar pro Carlos. Pro Carlos. Está, sabe que verdade. A diferença da reação da atitude do Sinédrio com a do Paulo. Então a gente vê aí a cólera de quem quer expostejar alguém e a serenidade de quem já tem confiança, de quem já sabe o que tem depois da morte, de quem já sabe a presença espiritual ao seu lado, a sua consciência tranquila, independente do que os outros pensam dele. E a gente também pode tentar ir atrás dessa serenidade. Nem sempre as pessoas vão compreender a gente. Nem sempre a gente vai conseguir convencer os outros. E está tudo bem. Não pode a gente se exaltar, esbravejar, gritar, bater na mesa, xingar, porque o outro não quer, livre-arbítrio do outro. Ele tem o direito de não concordar com a gente. E a gente ainda tem a ilusão de que as pessoas precisam concordar com a gente, pensar igual a gente, falar igual a gente, né? Tá tudo bem. E não precisa ser inimigo só por causa disso. Aqui ele estava com ameaça de morte e estava sereno. A gente às vezes não tem nem ameaça de morte, é só ameaça de perder a razão, mas a gente se comporta como se fosse para a cadeira elétrica. Não tem cadeira elétrica, às vezes é só uma disputa de ideias, gente, pensar nisso. E aí qual é o veredito do governador? Ele diz que o processo era mais grave do que ele tinha julgado inicialmente e resolve adiar a sentença definitiva, porque ele queria ouvir o tribuno Cláudio Lísias. Poxa, se o Cláudio Lísias estava acompanhando o processo lá em Jerusalém, mandou parar, né, pediu vistas e transferiu o preso, e aí chegou o Sinédrio aqui falando um monte de coisa, e esse cara falando super bem, super sereno, super tranquilo, tem algo estranho aí, mandou chamar o Cláudio Lísias. Parece a justiça. Muda de fase, muda de instância, né? Entra com a petição. Você vê que essa história é antiga. E aí o Félix, interessado, passa a visitar o Paulo na cadeia, na cela dele, para conhecê-lo melhor. O que ele acha do Paulo, gente? Vocês veem que o Paulo é uma figura que atrai a atenção desde antes da conversão. Então ele já tem realmente esse magnetismo,
na fala, na exposição das ideias, em conquistar a plateia. Só que ele usava isso numa polaridade e passou a canalizar para outra. E agora, com Jesus, Estevão ao lado, os bons espíritos, a caridade que ele praticou esses 20 anos, isso tudo deixa a pessoa ainda mais enriquecida espiritualmente de fluidos e faz com que as pessoas se atraiam realmente. Olha que é velhinho, franzino, emagrecido, machucado, ensanguentado e ainda assim sereno e a atração magnética que o governador se deixou levar por ele. E ele permite que ele receba também outras visitas. Então ele, simpático ao preso, deixou que outras pessoas o visitassem. Só que em uma dessas conversas, ele insinua, como os cristãos tinham muito interesse por ele, e ele percebia que tinha muitas pessoas de influência, de bens, ele insinua, assim, levemente, que os cristãos poderiam conseguir dinheiro para facilitar o andamento do processo. Viu? Vocês acham que é só hoje em dia? Vocês acham que é só no Brasil, que a gente fala do Brasil como se fosse o único lugar que tem esse tipo de coisa? E aí seria fácil conseguir a libertação dele durante poucos dias. Qual foi a reação de Paulo frente a essa oferta? A Roberta está dizendo que ele deu um tapa com luva de pelica. A gente teve que encurtar o tapa aqui, né, Cris? Que o tapa estava imenso, a aula não ia acabar, porque a gente achou o texto lindo. Então a gente deu uma encurtadinha aqui, não deixem de ler, tá? Olha o que o Paulo falou. Falais da justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Então assim, vamos dar uma acelerada na justiça? Para o Paulo essa não é a justiça. Esse tipo de justiça é uma justiça condicionada ao capricho criminoso. Qual o crime ali? A corrupção, né? Essa justiça não me interessa, não. É preferível conhecer a morte no cárcere do que servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Como outras pessoas iam estar envolvidas ali, naquele ato de corrupção, olha como é que ele se coloca na posição que ele vai ser um obstáculo à evolução do outro. A famosa pedra de tropeço, né? Eu vou estar te ajudando a você cair. Eu não quero te ajudar a cair. Aliás, quando temos a consciência pura, já é o finalzinho aqui do que ele fala, o texto é lindo. Ninguém pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre quanto lá fora na praça pública. Então, esse tipo de justiça não interessa, ele não quer atrapalhar a evolução do outro, e ele não quer ser liberto nesse sentido, porque ele não está preso. Teve um outro preso conhecido que falou isso, né? Alguém lembra? Sócrates, né? Não se sente preso. As grades não o tornam preso. Ele se sente ali tão livre quanto na praça pública. Você vê, já é a desmaterialização à medida que a gente vai evoluindo. Então, o corpo físico não é mais cárcere, as grades não são cárcere, porque o pensamento é livre. Legal, né? E aí, frente a essas observações francas e ásperas, humilhado duramente pela lição, né, o governador, a gente faz uma proposta dessa e recebe, quem foi que falou tapa com luva de pelica, né, leva um tapa desse, ele se desinteressa pela causa de Paulo. Então ele estava interessado, gostou da pessoa, teve o interesse pessoal, queria se beneficiar, mas ele vai e abandona o caso dele. E aí ele deixa o Paulo entregue à própria sorte, fica 2 anos recluso em Cesareia. Gente, quando a gente lê isso, eu leio, já li esse livro algumas vezes, mas quando eu leio que ele fica 2 anos, imagina a pessoa presa injustamente, e aí é abandonada ali, como quem deixa um livro no armário. Depois eu termino de ler aquele livro ali. 2 anos. E aí, como é que Paulo fica 2 anos na prisão? 2 anos. A Tuti está dizendo, para quem não ouviu de casa, a gente está lendo o livro e achando que ele vai morrer, né?
O nome do capítulo é o martírio em Jerusalém. Pronto, ele vai ser martirizado e vai morrer. E ainda fica 2 anos na cadeia. Mas como que ele fica na cadeia? Trabalhando, né? Então, ele aproveita para manter as relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. As mensagens iam e vinham trazendo consultas, as igrejas enviavam consultas, e ele enviava de volta pareceres e instruções. Como que ele fazia isso? Com as suas epístolas. Muitas das epístolas foram escritas nesse período, durante os 2 anos de prisão lá em Cesareia. O Emmanuel diz que ele não descansou nenhum só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance. Onde ele aprendeu isso, gente? De que recursos ele estava se valendo? Falando o seguinte, ele não descansou, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance. Que recursos que ele estava se valendo e onde que ele aprendeu isso? A fazer desse jeito e a usar esses recursos deste jeito para esse fim. Exatamente. Repete aí, Cadu. Jesus tinha dito para ele em um outro momento que ele, quando ele, acho que foi no momento que ele queria ir para Roma, né? Que acabou, foi na igreja de Antioquia, né? Ele começou a receber um monte de coisa, tinha que estar em um monte de lugar ao mesmo tempo, não conseguia atender, e aí que Jesus fala para ele? Jesus falou para ele que ele poderia estar presente de outra forma, né? As cartas, para ficar mais fácil. As cartas seriam uma forma dele levar, inclusive, isso para muitas pessoas, né? Essas palavras, esses ensinamentos, enfim, esse entendimento mais, talvez, esmiuçado do Evangelho, enfim. Perfeito. Ele diz que ele poderia atender a todos usando os dons do Espírito. Porque o nosso pensamento, né, não é material, quer dizer, a gente sabe que o pensamento é matéria, mas ele é emanado pelo Espírito. Ele poderia atender a todos pelos dons do Espírito naquela época, escrevendo em nome de Jesus, auxiliado por Estevão, que estaria trazendo diretamente as orientações do Cristo para as igrejas. E ele seguiu a risca nesse período. Estou aqui 2 anos. Porque alguns de nós poderiam pensar, vou ficar 2 anos aqui, vou ficar sem ir ao SEMA, estou preso aqui em Bangu 2. Não, vai ficar 2 anos em Bangu 2, evangelizando as pessoas de lá, né? Fazendo o evangelho no lar, evangelho na prisão, escrevendo, certo? Foi o que ele fez. Escreveu usando os dons do Espírito conforme Jesus tinha orientado a ele. Da prisão, Paulo orienta Lucas. Então ele estava ali 2 anos, não sabia quando ia sair, quanto tempo ia durar aquilo ali. De repente podia sair, voltar para Jerusalém e ser morto. E aí ele chama Lucas para que ele possa executar 2 projetos. Quais foram os 2 projetos que ele fez, que ele orientou? Escrever a biografia de Jesus e também contar a história dos apóstolos, né? Que é o Atos do Apóstolo. Vejam como a pessoa que não é vaidosa, não tem problema ele mesmo não fazer o projeto. Porque o objetivo não é a autopromoção, não é o nome dele estar nos créditos, não são os holofotes, ou a vitrine, ou o palco. O objetivo é o produto final, é a mensagem chegar às pessoas. Então, ele tinha o desejo, né, de escrever algumas coisas, mas como ele não ia conseguir, ele chama Lucas, que de todos aqueles ali, era aparentemente o mais culto, mais preparado, lembra? Era um médico grego, e orienta, portanto, a fazer uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Ele tinha estado com Maria em Éfeso, e Maria já tinha contado muitas coisas, mas faltava ainda escrever. Então, seria o Evangelho de Jesus por Lucas, que é um dos 4 evangelistas, e também que fizesse um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, porque os 4 evangelhos, eles acabam mais ou menos após a morte de Jesus. E aí precisava, muita coisa aconteceu depois, né? Tem um ou outro que tem de novo a aparição, os 40 dias e a ascensão definitiva, mas acaba.
Mas muitas coisas aconteceram depois importantes para o cristianismo. Então, Paulo que orienta, que dá a ideia, como se ele fosse o editor, né? Sei lá, ele concebeu a ideia e entregou para outro fazer o projeto. Após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecoste e as realizações dos apóstolos depois. A Renata está aqui me lembrando que recentemente... Você é o médium da Renata. Que recentemente teve em cartaz um filme, Paulo, o Apóstolo, que retrata muito bem essa passagem do livro, né? Ele preso e o Lucas visitando e ele levando material, inclusive, para que ele pudesse desenvolver tudo isso que o livro traz. Você viu o filme de novo recentemente, não foi? Hã? O filme é em Roma. Ele já está em Roma. É a mesma coisa, Paulo, o Lucas fica com ele, mas ele já está em vida de Roma, Paulo. não é aí em Cesareia. O filme é em Roma. É o apóstolo Paulo, o nome do filme. Eu vi recentemente com ele, semana passada. Só não se esqueçam que o filme não foi feito em cima do livro o Paulo Apóstolo, Estevão. eu acho. Não é isso o nome, amor? É Paulo Apóstolo? Não se esqueçam que o muito livro... menos detalhe. Diferente do filme Nosso Lar, do filme, né, dos espíritas, esse filme não foi feito em cima do livro Paulo Estevão. Não. Foi feito em cima do que se tem na história a respeito do Paulo, as epístolas, o livro Atos dos Apóstolos. Então, algumas coisas não vão bater exatamente. É bem o finzinho da vida. O finzinho da vida. Sim. E Lucas atendeu o pedido dele? Então, Lucas, ele atende integralmente o desejo, legando à posteridade, né, a todos nós, o precioso relato da vida de Jesus, rico de luzes e esperanças divinas. E os judeus, gente, desistiram? Está lá 2 anos, está lá quietinho, escrevendo, mandando e-mail todo dia. E os judeus desistiram? Não desistiram. De tempos em tempos, eles pediam ao governador que o preso fosse enviado a Jerusalém. Então, eles querem ainda executar o plano deles. Mas o governador recusava. Por que ele recusava? Primeiro, porque ele tinha um peso na consciência das afirmativas de Paulo. Paulo já tinha feito várias. Ainda era o Félix. Governador. Ainda era o Félix. Como, por exemplo, a questão da corrupção e tudo, né? Segundo, a própria influência da opinião do Cláudio Lísias, que era um tribuno do governador e que defendia. Como é que ele ia virar para o Cláudio e dizer, não, eu estou mandando ele de volta para Jerusalém? Não foi o Cláudio que levou ele para lá? Qual o argumento que ele teria? E terceiro, que ele tinha medo dos poderes sobrenaturais de Paulo. Ele já tive várias histórias. Então tá doido, é melhor deixar ele mofando aí na prisão do que mandar de volta para lá. Por via das dúvidas, não vamos arriscar, né? Na dúvida, se ele faz isso vivo, imagina morto, vai voltar aqui para puxar meu pé. Oi. Ele falou que teria que arrumar 400 homens para levar de volta. Ou não, né? Porque se era para levar para lá e ia morrer mesmo, de repente, no meio do caminho, eles já resolvem aí a questão. E aí ele aguardava um ensejo de um julgamento mais ponderado. Então, ele não sabia, gente, ele não sabia muito como resolver o problema. Foi o famoso empurrando com a barriga. Não foi deixando... Óbvio que a pessoa não esperava que fosse durar 2 anos. Mas o negócio vai ali, ele não sabe o que vai fazer, vai. Só que aí uma ordem imperial chega e transfere o governador Félix para uma outra província. Vocês conhecem Job Rotation? Então, esse governador vai para lá, o de lá vem para cá, e aí a situação. O preso estava lá mofando, ninguém deu bola para a causa dele, chega um novo governador. Agora, ele está abandonado à própria sorte, quem assume o cargo é Pórcio Festo. Em visita a Jerusalém, aí o Pórcio Festo, num dado momento, ele vai a Jerusalém, em alguma ocasião, lá, alguma festa, alguma audiência, sei lá. E ele é procurado pelo Sinédrio, típico também, né? Aproveitar que trocou, né? Aquilo que aquele chefe não me atendia, quem sabe esse novo chefe não vai saber, vem cá, tem um caso assim, não é? Existe isso, gente? É só lá em Jerusalém.
né? Só Pórcio Festo hoje em dia, não, imagina, se eu já pedi para a pessoa trocou de carro, eu não vou pedir para o outro. A resposta é não. E aí o Sinédrio planeja repetir as mesmas cenas do dia do Calvário. Então eles queriam de novo que ele fosse para Jerusalém, mas agora eles não queriam mais apedrejar, espostejar, eles queriam repetir as cenas do dia do Calvário. Qual seria então a pena? Crucificar. Queriam crucificar o Paulo. Lucas vai à prisão e conta para o Paulo tudo. Também ali as coisas vazavam, né? O processo não seguia, como é que fala? Sigilo, segredo. Segredo, justiça. Todo mundo sabia de tudo lá. E não tinha nem internet, hein? E aí ele conta pro Paulo os planos. Como é que o Paulo reage? Não aceita? Poxa, mas ele não tinha fé? O pessoal aqui da frente está dizendo que ele não queria se comparar ao Cristo. Então, ele quer evitar a qualquer custo. Então, ele não estava com medo de morrer, mas ele não queria nem dar chances para que, imagina, a posteridade dissesse que teve um apóstolo que foi igual a Jesus, morreu igual a Jesus, deu testemunho igual a Jesus. Ele não queria passar por isso. Então, a gente já respondeu aí, né? Ele considera uma falsa paródia, uma falsa imitação do Messias. E aí, qual é a decisão dele para evitar a qualquer custo de ser crucificado e se comparar a Jesus? Ele apela a César. Era uma apelação que podia ser utilizada, em especial, por cidadãos romanos, que era o caso do Paulo. Então, se ele tivesse que testificar, dar o testemunho, mesmo que crucificado, que fosse em Roma, pelo menos ia ser diferente, não ia ser, porque eles tinham planejado no mesmo local, lá no Calvário. Inclusive, pensaram, de repente, arruma 2 ladrões também, botar um do lado do outro, repetir aquela cena inteira. Ele sabia que podia ser mal interpretado. Mal interpretado por quem? Pelos cristãos, que podia imaginar, tá fugindo, né? Arregou, amarelou, no momento final amarelou, mas ele não estava preocupado não, porque ele não queria a aprovação dos homens, mas da sua consciência, ele não queria se comparar a Jesus. Então, nova audiência na presença de Pórcio Festo. Ele se defende com serenidade, diz que não tinha ofendido a lei de Moisés, nem mesmo a César, ou seja, ele não sabia nem porque ele estava ali, que estava 2 anos esperando uma decisão de um processo que ele não entendia, e apela para César, nessa audiência. Quais são as reações nessa audiência? O governador repara que ele é culto e iminente. Os judeus discutem acaloradamente essa apelação. E alguns cristãos mais apressados julgam ser uma negação do testemunho. Então, isso aqui nunca é bom, né? Julgar nunca é bom, pressa menos ainda. A gente tem que avaliar as coisas com mais calma, observar mais do que julgar, sair emitindo opiniões, vereditos, tomando partido, né? A gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso aí, na maior parte das situações da nossa vida. E aí, qual foi a sentença do Pórcio Festo? Apelaste para César, terás César, irás a César, é o que ele diz. Espera aí, fala aí, Cristo. É uma dúvida, quando é que se fala isso, dai a César o que é de César? É Jesus, né? Jesus que fala. É Jesus que responde isso. Quando pergunta sobre, é lícito dar o tributo a Roma? Porque os judeus detestavam pagar imposto. Também a gente é meio parecido, né? E aí é lícito, eles queriam uma pegadinha ali com Jesus. Porque se ele dissesse que, não, temos que pagar os impostos, os judeus iam estar contra isso. Não temos que pagar os impostos. Aí Roma, está insurgindo contra vocês. Ele diz assim, o que está aparecendo na moeda aí?
De quem é o rosto? É de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, mas como que ele ia conseguir enviar Jesus a César 2 anos depois de preso? Como é que ele ia... desculpa, obrigado. Como é que ele ia mandar para César? Estou te mandando aqui um preso 2 anos depois. Cara, que falha da administração pública. Alguém preso 2 anos sem a sentença e agora vai para César. E ele recebe a visita do rei da Palestina, né? Esse rei da Palestina, ele era rei de que parte, gente? Ele era romano? Não, exato. Então, ele seguia ali a questão... Lembra o próprio Herodes lá atrás? Lembra que o julgamento tinha tanto os judeus quanto os romanos, o julgamento de Jesus, o rei Herodes? Aqui era o rei Herodes Agripa, que era um descendente, e a sua esposa Berenice. Eles vão lá visitar, tem toda uma situação pomposa, e eles queriam conhecer o prisioneiro, depois que eles conheceram aquela história. Eles vão lá, o governador faz uma festa, olha que coisa esdrúxula. A pessoa está presa para ela se apresentar, faz uma festa, um baile, um banquete. Que coisa, né, gente? Como que a gente é capaz disso, né? É empatia zero, é uma coisificação. O preso vai lá se exibir. E aí todo mundo é convidado, né? Tem um auditório, tem bailado, música. E depois o Paulo, uma figura alquebrada, franzina, com os olhos serenos e uma energia inquebrantável, ele vai se defender. Quantas vezes o Paulo se defendeu já nesse livro? Eu estava pensando nisso quando estava fazendo a aula. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Quantas audiências, né? Imagina você ir lá, inocente, ter que se defender, e ele sempre sereno, eloquente, consistente, lógico, defendendo não só a sua posição, mas o Cristo. E aí, a defesa do Paulo acontece com os olhos jubilosos e brilhantes. Ele conta toda a sua história, com grande erudição e sinceridade. O rei ouve assombrado. Ele tem a impressão de ter encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. O Pórcio Festo, quando repara tamanha fé, tamanha persuasão, o Paulo quase convencendo o rei e a plateia, ele interrompe aquilo ali, né? Então ele dá fim àquele momento e convida todo mundo para a refeição, para ir para um outro ambiente, fazer a refeição. Paulo, você volta para a prisão e vamos para a festa. E o Paulo vai para a prisão e o pessoal vai para a segunda parte da festa. Tinha tido bailado, música, agora vamos comer, e volta ele lá para a prisão. Só que Berenice e os outros convidados pedem clemência em favor do Paulo. Então, eles realmente se convenceram. E eles pedem ao governador clemência, libera ele. Ele não tem nada, eu acredito. Vamos absolver. E aí, o governador topa? Já tinha, era tarde demais, né? Então, ele já tinha apelado para César, já tinha feito as primeiras anotações lá nos pergaminhos. A acusação... Qual era a acusação? Que ele tinha causado muitas lutas na camada popular, então ele era um baderneiro. O próprio rei também ajuda a redigir o documento e assina como testemunha, dando mais peso. O governador fica tranquilo, o rei da Palestina assinou, ele assinou, então tudo está mais contextualizado, esse processo. Então, no próximo navio para Roma, ele poderia partir com os outros sentenciados que eventualmente tivessem que ir também. Lucas, então, avisa a igreja, tanto de Jerusalém quanto de Sidom, que já tinha sido determinado que Paulo iria para Roma, junto com outros presos, e que o navio iria partir. Todo mundo se mobiliza para mensagens que são enviadas para Paulo, exceto Timóteo, Lucas e Aristarco, que se predispõem a ir com ele. Fiquei pensando, né, como é que ele, não só a abnegação deles, mas que eles deixaram os amigos irem, podiam não ter deixado, mas lembram que Paulo tinha conquistado muitos lá. E aí ele recebia visita, então ele conseguiu também essa prerrogativa de seus amigos irem com ele para Roma. No dia da partida,
Como é que acontece? O centurião Júlio, simpático a Paulo, com a sua escolta, leva ele desalgemado. Você falou do filme, o filme aparece muitas vezes que ele não está algemado, pode dormir fora, não sei o quê, né? Ele está preso, mas ele vai numa outra casa, volta, porque ele conquista a simpatia. É curioso a gente perceber quando realmente, quando não se tem razão, né? No caso, a justiça, os prepostos ali vão encontrando meios de fazer a justiça a seu jeito. Então, pelo menos deixa receber visita, uma alimentação especial, água, etc. Vocês estão mais quietinhos hoje, né? Viu? Foi só eu estimular. O que eu estou vendo é que nesses anos aí não foi um suplício para Paulo, né? Quer dizer, ele teve mais aprendizado, teve mais tempo de fazer o que ele queria, né? Que é justamente transmitir essa bondade, vamos dizer assim, essa serenidade, né, para as outras pessoas. Agora, uma coisa que eu não entendo, né, é o seguinte: ele, né, estava, vamos dizer assim, espiando, entre aspas, né, pelo passado que ele teve, né, e ele mais ou menos sabia desse sofrimento, entre aspas, disso, né, por causa desses atos que ele tinha cometido no passado como Saulo, né? E o que eu fico pensando? Eles, todos os apóstolos, né, vão ter mortes trágicas, né, vão ter desencarnes trágicos, né? Por quê? São espíritos impuros, né, que não se sabe o que eles fizeram nas encarnações passadas, etc. e tal. Agora, eu fico pensando o seguinte: como Deus, né, manda o seu filho à Terra, né, e escolhe para ele um castigo máximo, né, que é o da crucificação, ou não foi escolhido, né, de um espírito puríssimo, que não tem nada para espiar aqui, quer dizer, o que ele veio fazer aqui? Salvar a gente? Não, né? Não veio salvar ninguém. Por que disso? Excelente. A gente costumava usar esse tipo de expressão, né? Deus enviou, Deus fez, Deus condenou, e a gente vem aprendendo com a doutrina espírita que não é Deus que faz isso, ou que Deus determina. Deus permite, a partir das suas leis, que aí tem as leis de ação e reação, tem o livre-arbítrio. Portanto, é totalmente possível que alguém sofra alguma coisa com um objetivo maior do que uma expiação. A gente pode pensar no primeiro momento que todo sofrimento que eu passo é uma expiação de alguma coisa que eu fiz. Mas nem sempre. Eu posso me submeter a algumas coisas para provar, lembra, tem a expiação, tem a prova, eu posso não estar quitando nada, eu posso estar passando por uma situação dolorosa para provar que eu já compreendi, aprendi, evoluí, etc. Mas pode não ser expiação, não ser prova, pode ser uma missão. Então, eu posso voluntariamente passar por uma situação dolorosa para, com o meu testemunho de tranquilidade, de fé, de misericórdia, de pedir pelas pessoas o perdão, porque elas não sabem o que elas fazem, e naquele momento, arrastar multidões. Porque eu não só fiquei 33 anos na Terra e nos últimos 3 anos eu preguei. Eu preguei, eu exemplifiquei, eu curei, eu amei, eu consolei, e no momento final, eu me mantive sereno, pedindo perdão por aqueles que estavam fazendo por mim, testemunhando o amor verdadeiro, porque eu não estou só ensinando o perdão com as palavras, eu estou perdoando publicamente aqueles que estão me crucificando, sem eu ter tido erro nenhum. Então, é a vida de um missionário. Então, não é Deus mandou alguém impuro para a cruz, é a trajetória de um espírito missionário, um espírito puro, que aproveita todos os instantes para ensinar, e que, infelizmente, aquela comunidade ignorante
com interesse pessoal, o coloca naquela situação e ele aceita e aproveita do erro do outro para amar mais, perdoar mais e ensinar o perdão na cruz. É como a gente entende, sabe? Então não é Deus mandando, é o testemunho. Que é o que o Paulo e outros, como você citou aí, nem todos os mártires necessariamente estavam espiando. Alguns poderiam estar espiando alguma coisa de outra encarnação, mas muitos estavam ali testemunhando, porque para esse movimento inicial do cristianismo, o testemunho foi muito importante. Essas pessoas que iam para a cruz, para o circo, para o fogo, cantando hinos, cantando hosanas, sorrindo, aquilo era muito forte para a conversão dos outros. E por isso que muitos deles já se desprendiam do corpo antes do momento final. Porque aquilo era aproveitado pela espiritualidade para a conversão de quem estava assistindo. E aí eles nem sentiam, muitos já nem sentiam as dores físicas, tá? Foi uma forma de marcar para sempre. Isso. A história dele é diferente de, caiu ali e morreu. Isso aí. Não, marcou para sempre. Né? Exatamente. Hoje tive a oportunidade de ouvir um áudio de um texto de Humberto de Campos, irmão X, chamado O Anjo Solitário, que é um episódio do momento em que Jesus está desencarnando, um anjo que se aproxima dele, percebe que ele quer falar algo, e ele pede ao anjo que vá socorrer Judas. Então, mesmo esse nível de espírito, o anjo solitário, apesar daquele momento que ele estava ali em total dor, né, porque a gente entende com a doutrina que ele de fato estava num corpo físico e passando por tudo aquilo que o corpo físico sofre, ainda assim, ele naquele momento pede ao anjo que vá socorrer um outro amigo. Isso aí. E para quem não sabe, né, porque ele pediu para socorrer, porque ele tinha se suicidado, né? Então ele estava ali pedindo perdão pelos ignorantes, mas querendo assistir, porque ele ainda não estava podendo ir, né? Estava ali, assistir. E depois, nos 3 dias que ele fica entre a crucificação, ele também vai visitar, né? Um amigo não esquece a dor de um amigo que cai, no poema, e para poder visitar a dor de Judas. E mais uma vez, o exemplo de um espírito puro, que um espírito puro é capaz de fazer. Então, para a gente poder finalizar, no dia da partida, o centurião Júlio, ele deixa ele desalgemado. Como ele está desalgemado, ele vai apoiado nos braços de Lucas. Gente de toda parte se aglomera para se despedir dele. Tiago, também velhinho, também alquebrado, dá um beijo na mão direita do Paulo. E aí são crianças, mulheres humildes, doentes que foram curados, velhos, gentios convertidos, mendigos, aleijados, vinham beijar as mãos de Paulo. Imagina que cena linda, né? E aí qual foi a análise dele, né? Ele pensa que esses carinhos do povo estavam falando ali brandamente a alma dele. E aí ele entendeu, olha que momento importante para a consciência do espírito imortal, ele entendeu ali que ele já não era mais o algoz implacável, que ali em Jerusalém havia matado vários, né? Ordenado à morte, perseguido, desapropriado, humilhado. Então, naquele exemplo das pessoas beijando a mão dele, ele não era mais o algoz implacável. Aquilo traduzia, ele teve ali o extrato, o boletim, de que o seu débito estava quitado com a alma do povo. E ele se sentiu no meio dos filhos do Calvário. Quem ensinou a ele essa expressão? Abigail. E aí ele se lembra de Abigail, e pela primeira vez, algumas crianças o chamam de pai. Quem elas tinham chamado de pai já? Pedro. Quando ele prendeu Pedro, elas, exatamente essa cena, elas beijavam ele, não queriam deixar ele se prender, chamou pai, 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 e ele vê aquela cena acontecendo com ele. É a prova real para ele da consciência livre do seu próprio erro do passado.
e ele se sente plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Ele se sente em paz, livre. E brisas suaves de mundos diferentes, vejam, não são as brisas do porto de Cesareia, são brisas de um mundo diferente, brisas espirituais, balsamizavam-lhe a alma como se tivesse atingido uma região divina depois de vencer uma grande batalha, a batalha do homem velho, da gente vencer a nossa própria imperfeição. E aí, o texto é lindo, a gente também deu uma enxugada aqui nos momentos finais, né, Cris? Ele fala assim, olha, choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória nesse mundo do que a de estar o homem a caminho de Jesus Cristo. Olha a mudança do ponto de vista. Enquanto alguém chora, ele diz que ele está feliz, é uma glória estar a caminho de Jesus. O mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Então, a cruz, muitas vezes, é o caminho do encontro, do reencontro. Cada um tem a sua cruz. Abençoemos a nossa cruz de cada dia. A morte não nos separará, ele e aquelas pessoas ali, tal como também não separou Jesus da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros. E por isso prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Assim ele consola aquela multidão de queridos que vão se despedir dele e estão chorando e beijando-lhe as mãos. E aí a embarcação começa a se afastar, ele está olhando as pessoas, o casario de Cesareia diminuindo, e aí Lucas diz que vai registrar tudo aquilo no livro que ele estava escrevendo, né? Vou registrar essas pessoas que estão aqui, vieram te beijar, né? E ele pede que não o faça, que não escreva isso. Não fale de virtudes que ele ainda não tem, e não expor seu nome a falsos julgamentos. E ele orienta quais são os verdadeiros objetivos do livro Atos dos Apóstolos. Porque os relatos desse livro deveriam servir para que homens empedernidos não desesperem da salvação. Será que a gente não é empedernido? Então vamos ler Atos dos Apóstolos, ou Paulo e Estevão, que é o livro Atos dos Apóstolos romanceado. Paulo e Estevão é Atos dos Apóstolos romanceado, com muito mais detalhe. O livro Paulo e Estevão e Atos dos Apóstolos serve para que os futuros discípulos, olha a gente aqui, não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo. A gente busca o repouso falso. A redenção vai vir com os trabalhos árduos para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Que não se arreceiem das situações difíceis. Então, não vamos ter medo, gente, das situações difíceis e escabrosas, e que a gente esteja conscientes que os mensageiros do Mestre nos assistirão sempre que nos tornemos instrumentos legítimos da fraternidade e do amor. Paulo não foi instrumento? Então não vai ter problema, vai ter assistência sempre, porque ele foi um instrumento da fraternidade e do amor. Portanto, o relato de Lucas não deveria servir para que endeusassem os apóstolos de Jesus. E a literatura espírita também. Não deve servir para endeusar Chico, Divaldo, Emmanuel, Joana, blá, 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 ou os expositores espíritas, ou os outros. Não é para nada disso. Maria Angélica, Vera de Marcilac. Não é, gente, não é para nada disso. Não é para a gente se envaidecer, nem achar. O objetivo não é esse. Para que serve? Porque ele fala assim, olha, nada possuímos de nós mesmos. Mesmo aqueles que estão operando, ele diz que não vem dele. É o Senhor que enche o vazio de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Ele diz que esse bem ainda não é dele, ainda é emprestado. Ele reflete a luz de Jesus. Ainda é um reflexo, ainda está desenvolvendo luz própria. E a vaidade, por isso que a gente colocou o texto do Evangelho de abertura, né? Para a gente ter essa humildade. A mão direita não saber o que faz a esquerda não saber o que faz a direita, para quem é destro. Todas as manifestações recebidas por aquelas pessoas ali, elas foram dirigidas ao Cristo e não a eles.
Eles faziam pelo Cristo, repetiam os ensinamentos do Cristo, testemunhavam pelo Cristo. Então, eles estavam ali beijando a mão dele, mas era o Cristo. Lembra que ele falou isso para outra pessoa também? No livro? Quem lembra? A moça, né? A moça que se apaixonou por ele. Então, ela se apaixonou pelo Cristo. Ela está confundindo, coitada. A Tecla. Bateu nessa tecla de novo aqui. Falou de novo. Ele diz, olha só, fomos míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Então, não relatar episódios que deixem uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Então, ele não queria dar chance para que ele se envaidecesse, aqui ou na vida futura, né? Lucas ouve admirado as orientações, porque é um testemunho de elevação espiritual, né? E concorda. As anotações, então, deveriam ser o mais simples, e nada comentar que não seja para a glorificação do Mestre no seu Evangelho imortal. Vejam, só 2000 anos depois, é que a gente ia 1900, que a gente ia conhecer a verdadeira história, com todos os detalhes desse grande apóstolo, através da dupla Emmanuel e Chico Xavier. Até então era tudo muito sucinto, a gente sabia que tinha um grande homem ali, mas essa riqueza de detalhes só viria 19 séculos depois, provavelmente porque agora ele já está livre da vaidade, não tem chance nenhuma de cair na armadilha da vaidade. E aí nada a comentar que não seja para a glorificação do Mestre. A glorificação é de Jesus, do Evangelho, e não de qualquer outro que eventualmente tenha se usado do Evangelho para trabalhar. Paulo fica observando o casario, que vai se apagando no horizonte, e ele medita sobre o passado, mergulha em preces a Jesus, em significativo silêncio, até que começam a brilhar no céu, muito azul, os primeiros astros da noite. E assim, então, a gente termina a nossa aula de hoje, a caminho de Roma, acompanhados aí de Paulo, desse exemplo tão grandioso para todos nós, de fibra, de fé, de serenidade, de humildade, de perseverança no bem, de entrega total à causa do Cristo. Como ele mesmo escreveu em uma de suas epístolas, já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que possamos beber dessa fonte, nos inspirarmos nesse exemplo, para continuarmos nossa caminhada sobre a terra, nessa existência tão bendita que recebemos, com o contato com Jesus, o contato com a doutrina espírita, que tanto tem nos oferecido de oportunidade, de redenção, de esclarecimento, de crescimento, que possamos aproveitar e fazer diferente dessa vez. Que assim seja e que na semana que vem estejamos aqui de volta para estudarmos o capítulo 9. Vamos nos esforçar para fazer um capítulo em uma aula, O Prisioneiro do Cristo. Até semana que vem, gente.